Então pessoal, eu tava no X, aí acabei me deparando com isso aqui, né? Seja bem-vindo à missão Ben Mendes. Esse Ben Mendes aqui, eu acho que vocês já conhecem, né? É o cara que é uma espécie de Celso Russomano de BH, certo? Ele faz o que o Celso faz, mas pelo que eu havia entendido, cara, pelo que eu havia inclusive visto em vídeos, é um sujeito que havia me decepcionado um pouquinho, né, cara? Porque ele tem algumas declarações aí, não que eu fosse fã, ou então que até eu curtisse ele, né? Mas eu não esperava que ele tivesse algumas opiniões, né, as quais haviam de fato me surpreendido, né, cara? Isso aí a gente vai ver daqui a pouco, né? Advogado, jornalista e empresário de Minas Gerais. Casado e pai de 3 filhos, é cristão presbiteriano, né? Inclusive a igreja presbiteriana já faz um tempinho aí que eu ando me deparando com membros dela que são progressistas, né? Está há 6 anos à frente da Ronda do Consumidor, um programa que auxilia consumidores a terem seus direitos garantidos. Ben Mendes disputará o governo, o Senado em Minas Gerais. Tá certo que ele vai perder, né? Ele vai perder. Agora, se fosse concorrer a deputado ou a vereador, talvez ele ganhasse. Mas, pô, você queria logo que o cara dispute o governo ou o Senado? Pô, você acha que ele vai ganhar? Não vai. Ben Mendes agora é missão, né? Aí, que brincaram aqui, né? Pelo menos nessa eles acertaram, né? Cara, essa influencer aqui, né? Ela tem esquizofrenia, certo? Aqui, missão, né? Aqui manda esse cara ir sem escolta policial nas ruas para entrevistar as pessoas. Bom, cara, ó, do que eu tenho acompanhado em vídeos dele, cara, ele não vai com escolta, né? Ele só recorre a isso aí quando ele não vou falar que quando ele é ameaçado, não. Em algumas situações ele chama mesmo, né? Mas enfim. Está no partido certo. Vamos ver isso aqui? Mas quem não trabalha é bom que não coma, é isso que está escrito. O morador de rua, ele tem o dever de passar fome. O morador de rua, ele tem o dever de passar fome, para ele aprender que quando ele começar a trabalhar, ele vai deixar de morar nas ruas. A gente vai ouvir isso aqui de novo? Mas quem não trabalha é bom que não coma, é isso que está escrito. O morador de rua, ele tem o dever de passar fome. O morador de rua, ele tem o dever de passar fome, para ele aprender que quando ele começar a trabalhar, ele vai deixar de morar nas ruas. Então, cara, quando eu escutei isso aí a primeira vez, né? Fiquei pensando, porra, cara, eu acho que ele tá recorrendo a algum versículo bíblico, né? Mas acontece que pelo que eu lembro da Bíblia, cara, não tem nada comentando ou então afirmando esse tipo de coisa. Aqui eu até havia escrito, né? Aqui pro Grow, que tem um link desse vídeo completo. Ele havia me passado, né? Vamos ver. Encontrei uma versão mais completa, 45 segundos do vídeo aqui, né? Se não for o que você busca, posso pesquisar mais. Vamos ver isso aqui. Aqui. Tem que ser um verme para dizer que morador de rua tem que passar fome. Como se morar na rua, ser marginalizado, ser ignorado e não ter oportunidade de emprego fosse uma escolha. Que lixo esse cara. Um tal de Ben Mendes, mais saído do esgoto da internet. Vamos ver esse vídeo completo. Sobre as barracas que o PT está doando para moradores de rua, cristão não deveria apoiar? Rapaz, quem não trabalha é bom que não coma, é isso que está escrito. O morador de rua, ele tem o dever de passar fome, para ele aprender que quando ele começar a trabalhar, ele vai deixar de morar nas ruas. A esquerda deixou vocês muito mal acostumados. Eu como porque eu trabalho, você come porque você trabalha. É assim. Então, se você não trabalha, você não come. A partir do momento em que se cria essa série de benefícios que incentiva as pessoas a continuar sem trabalho, mais sobrecarrega quem trabalha. Então, cara, só que acontece que uma coisa é você ter o que comer, outra coisa é você ter benefício, cara. Certo? Cara, é completamente... É complicado, né, cara? E é claro que, vendo isso aqui, né, os esquerdistas, eles vão fazer um contraponto com um trabalho de caridade que o padre Júlio Lança Leite anda fazendo, né, e faz há muito tempo, certo?
Só que o Lança-Leite, né, apesar do seu trabalho de caridade, né, ele é uma pessoa que é um socialista, certo? E é um cara que aparentemente ele pega pela continuidade da miserabilidade que, né, vive o pessoal que está em situação de rua, sacou? Né? E aqui até botaram aqui, ó, o que o padre Júlio Lança-Leite fez de tão errado? Imitou um tal de Jesus, só que Jesus não era socialista, cara, certo? Jesus era tudo menos socialista, né? Aqui, já já ele faz um vídeo se desculpando e dizendo que a fala foi tirada de contexto. Tem isso aí também, né, parceiro? Tem essa possibilidade. Vamos ver. Eu acho que não, hein? Até porque tem bastante gente concordando com ele, infelizmente, né? Com certeza vai se candidatar na próxima eleição, do que soltaram aí, né? Ele foi pro partido Omissão. É sempre assim, na hora de falar monstruosidades como essa, de fazer live imitando quem... vai citar o Jair Bolsonaro aqui de novo. De fazer live imitando quem estava sufocando durante a fraudemia, são valentões e acham que estão lacrando, né? Então já associou o Ben Mendes ao Jair, né? Sendo que, pô, cara, eu vou comentar aqui de novo. Aquele vídeo qual o Jair estava imitando, né, uma pessoa que estava supostamente sem ar, né? Ele havia feito uma crítica ao então ministro da Saúde Mandetta, que ele quem havia soltado para todo mundo que as pessoas que estavam infectadas com aquela doença lá fossem para o hospital só quando estivessem, né, faltando ar, que inclusive é um sintoma grave da doença, certo? A pessoa teria que ir para o hospital antes, né, e não quando estivesse, né, sofrendo com falta de ar. Inclusive naquele ano, né, onde a gente passou pela quarentena, né, e tudo mais, o Mandetta foi flagrado em uma praia, cara. Flagrado se divertindo lá sem máscara, né, inclusive, certo? E isso aí, a pessoa esquerdista que havia provavelmente sido informada sobre, né, ela varreu para debaixo do tapete, né? O certo foi criticar o Jair Bolsonaro. Mas acontece que eles estão corretos porque o Jair era o presidente. Cara, não é porque o sujeito é presidente que ele manda em tudo, ainda mais aqui no Brasil, certo? E a época da pandemia foi a maior amostragem, né, de que isso aí havia ocorrido, certo? Porque se o Jair mandasse em tudo, porra, ele não teria sido acorrentado pelo STF, né? No sentido dele não ter tido condições, não vou reformular aqui a frase. O STF havia impedido que ele ajudasse no combate à pandemia. A União só ficou enviando dinheiro para estados e municípios, enviando dinheiro. E esse mesmo pessoal que está cobrando até hoje pelo que havia ocorrido na fraudemia, né? Com aquelas... certo? Esse pessoal não critica a quantidade de políticos que haviam desviado o dinheiro que seria para o combate à pandemia para outras coisas, cara. Isso aí havia acontecido. E eu até hoje, nunca vi nenhum esquerdista reclamando, cobrando algum político que havia participado desse desvio de dinheiro, certo? É muito cômodo, é muito fácil você vilanizar o Jair falando que a culpa era dele. 700 mil mortos é culpa do... Não é culpa do Bolsonaro, cara, certo? Esse tipo de argumento aí que os esquerdistas soltam o tempo inteiro são completamente refutáveis, cara. Dá pra você, né, você que é da direita, né, você refutar tranquilamente, cara. Mas enfim, voltando aqui. Pior que a peça não se desculpa nunca é um belo exemplo de narcisista. Infelizmente você tem muito narcisista aí que inclusive está em situações de poder, hein? Tá? Em posições de poder, né? E vai dizer que vai processar todos que estão divulgando o vídeo. Não existe contexto que diminua isso. Teve o Quem Me Conhece Sabe? É isso, cara. Acho difícil demais ele pedir desculpas. Hoje mesmo já postou outro vídeo bem pior. Eu queria ver esse vídeo aí. Tem algum link? Vou até escrever aqui. Vou voltar. Pedro Carvalho. Ô, caramba. Pronto.
Então bem Mendes agora é do Omissão, é do MBL. A gente vai voltar aqui. Aqui, ó. Aqui. O foda é um ateu como eu ter que buscar a palavra, a prova da própria ignorância desse pau nu. Aí o que ele havia printado, havia postado aqui, né? Mateus 25, 35, 45. Ó. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos como um estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E o que mais você tem no seio protestante, cara, é gente que justamente deturpa e ignora versículos bíblicos, cara, pra enfiar suas convicções, sacou? Certo? Aqui, que nojo, eu tinha esse bosta no YouTube, assistia aos seus vídeos de defesa do consumidor. Após isso, estou deletando, bloqueando esse merda. Que triste ver as Minas Gerais produzindo tanto lixo social. Zema, Chupetinha, Cleitinho, né? Cleitinho é outro que não vale absolutamente nada, cara. Só que aqui ele citou o Nicolas também, né? O meu Zema é uma vergonha para Minas Gerais. Não falha um, são todos iguais para ser programados, bando de hipócritas. Então é isso, pessoal. Aí... Aqui, como esse bem mente, cara, você vai perguntar isso aí estando no Brasil, cara. Qualquer um aqui, ele pode ter o pior caráter possível, pode ter fãs, né? Como esse bem Mendes tem fãs? É complicado, bicho. Aqui, já tá fazendo campanha antecipada? Isso é diabólico, nada tem a ver com o Evangelho de Cristo. Vamos ver aqui. Ó, leia... Pera aí. Leia 2 Tessalonicenses 3, 10, 12. Aqui, o texto de 2 Tessalonicenses não foi direcionado a mendigos. No contexto, o apóstolo Paulo falava a pessoas da igreja que, em plenas condições de saúde física e mental, não queriam trabalhar. Ele não se direcionou a moradores de rua que, por motivos que só Deus sabe, estão lá. Aqui eu entendi também. O texto fala sobre políticos de direita e pastores neopentecostais. Voltando pra cá. Vamos ver aqui. Ok, daqui a pouco vão anunciar Adolf Hitler como deputado do Missão. Pô, não dá pra comparar o Ben Mendes com Hitler, né? Apesar de tudo. Aqui, ou algum membro do Hamas que tá no mesmo nível. Vai assistir BBB pra ver se fica menos burro. Puta piada original. Mas não foi a Missão que fez aliança com nazistas, hein? Ah, sim. Benjamin Pontes mandou um abraço agora. Pô, vou ter que dar like, cara. Vou ter que dar like. O bem que trabalha para o Super Ariano Goto, que faz parte de um movimento que tem mais negros e pardos que brancos. Cara, mas acontece que isso não excusa o fato de que ele havia dado like em publicações pró-supremacia branca, cara. Isso aí havia acontecido, né? Certo? Espera que já ele vai citar o Curtis Yarvin, sim, que é outro, pelo que ele havia soltado, né? É outro supremacista branco.
Não tem nem o que rebater em relação a isso. O cara invocou Satanás no nome e quer dizer algo sobre, né? Ok, sabe quem é esse mano aqui ao lado do Chico Linguiça, que é o Renan, né? Então o Missol tem mais em comum do que você imagina. Baizu. O que é Baizu? Baizu de merda. Nem sei o que é isso. Mijão. Eu vou salvar isso aqui, cara. Partido Mijão. Não acredito. Que decepção com o partido aqui em MG. Tava seco pra votar 14, mas nesse maluco aí não tem jeito. Vamos ver? Pô, que isso, pô? Vai votar em quem? Em ninguém, mas não gosto do modo sensacionalista que ele se fez na carreira. O Ben Mendes, inclusive, se você colocar na balança entre ele e o Celso Russomano, né? Cara, do que eu havia sacado, o Ben Mendes, apesar de ter menos tempo de estrada, ele é mais sensacionalista assim, né? Achei uma péssima escolha. A última dele foi achacar. Quem o criticou na internet foi... você saca que o sujeito tem um projeto de déspota, né? Também, né? Pois é, se puder foder o empresário para dar audiência, faz sem nenhum peso na consciência. É só ver como ele é sensacionalista. Sem falar que é um arrogante pra caralho. Num lugar que entra um FDP assim, eu saio pela outra porta. Então, mas também é aquele negócio, cara. Você pega aqui o partido Mijão, ele, se a pessoa for relativamente famosa, pra eles é dentro. Eles deixam entrar, cara. O que eles mais querem é aumentar justamente o número e poderio do seu partido, do seu grupo, que é o MBL. Então é isso, cara. Aqui, relaxa, mano. O Ben ultimamente sofreu uma campanha. Cara, o sujeito não sabe escrever e quer se filiar a algum partido, cara. Aqui, olha só como é que ele escreve a palavra maciça. Maciça. Peraí, bicho. Olha só. Maciça. Maciça. Cara, infelizmente, cara, eu acho que eu ia falar aqui no mundo. Deixa eu voltar aqui porque esse celular aqui tá meio maluco também. Pô, não quer voltar, né? Aqui. Cara, eu sei que tem algumas nações aí que são bem pobres, especialmente na África, né? Eu acho que lá o pessoal sabe escrever o seu idioma corretamente, cara. Agora aqui não, aqui é um país pobre, né? Um país, entre aspas, emergente. E você tem gente que não sabe a diferença de mais e mush, né? Sabe? Não sabe escrever em, né? Não sabe escrever exceção, né? E agora você tem esse maluco aqui, um embeloide, que com certeza é menor de idade, não sabe escrever a palavra maciça, cara. Maciça, kkk. Pena que você só vai ter idade para votar em 2030. Né? Maciça. Cara, vergonha é essa, cara. Vergonha. Na missão MG tem até gente que foi com carro oficial pra Cornociata do Mito em 22. Nesse aí eu não voto nunca. Estão abrindo as pernas pro partido pra imbecis. Não aprenderam nada com Bétega e Sandro. Cara, mas se você comparar com o Arthur Mamãe Caguei, o Bétega é fichinha, cara. É fichinha. É outro também que não vale absolutamente nada, mas compara ele com o Arthur Mamãe Caguei, o Bétega, poxa. Aqui, Elisa. Não, é Elise. Elisa Matsunaga agora é missão. Nossa, que merda, hein? Vamos ver aqui. Eu conheci a minha mulher quando ela tinha 14 anos como minha amiga, eu tinha 23 e eu era professor da escola bíblica dominical e ela era uma das alunas mais aplicadas na escola bíblica dominical. É uma pessoa de um caráter ilibado.
Eu tô casado com ela há 8 anos. E se algum dia eu me separasse dela e falasse, agora eu vou falar mal da minha mulher, eu poderia falar sobre qualquer coisa, menos sobre o caráter da minha esposa. É uma das pessoas uma das mulheres mais... Pô, peraí que eu vou repetir isso aqui. Eu conheci a minha mulher quando ela tinha 14 anos como minha amiga, eu tinha 23 e eu era professor da escola bíblica dominical e ela era uma das alunas mais aplicadas. E o sujeito fala isso com uma naturalidade do cacete, né, cara? Certo? O cara fala isso com uma naturalidade do cacete. Eu acho que se fosse um sujeito que estaria vivendo em uma comunidade isolada, né? Certo? Até daria pra entender, mas não, cara. Esse cara é de BH e o cara fala esse negócio aí como... acha como se fosse completamente normal. Na escola bíblica dominical, é uma pessoa de um caráter ilibado. Eu tô casado com ela há 8 anos. E se algum dia eu me separasse dela e falasse, agora eu vou falar mal da minha mulher, eu poderia falar sobre qualquer coisa, menos sobre o caráter da minha esposa. É uma das pessoas uma das mulheres mais respeitosas que eu conheço. Inclusive a mãe dos meus 3 filhos. E ela sistematicamente tendo a sua honra. Pô, cara, tem algo aí que eu queria saber. Você se casou com ela quando ela tinha qual idade? Eu queria... Você não falou isso aí. E o pior é que você está no flow, nem sei se o Igor havia perguntado, né? Isso aí, mas eu acho que se ele tivesse perguntado, eu acho que as pessoas iriam saber, né? Atacada nas redes. E eu precisando agir como cristão. Por quê? Porque mais e maior do que o Benoni é o cristão, o representante de Jesus Cristo. Não dá para eu resolver como um homem resolveria essa situação, um homem carnal. Eu tenho que... Você ia fazer o que com os caras, cara? Ia fazer o que com os caras? Resolver a situação como um homem espiritual resolve a situação. Mas eu vou, quando termina as reportagens da Honda, eu vou para casa, Igor, tranquilo. Eu conheci a minha mulher quando ela tinha... Esse maluco aí é um pouco esquisito, né, cara? O Ben Mendes por muitas vezes me fez pensar que seria um charlatão, mas já começou o chupador de saco. Mas o teste do tempo se provou o contrário. Ele realmente faz o que faz porque acredita nos valores e princípios que tem. Espero que não se venda e se deslumbre com o poder. Torço por ele. Vamos ver aqui os comentários. Aí fudeu de vez. Eu achando que ele fala esse monte de M por proselitismo, mas não. Ele acredita piamente nas M. Valores e princípios. KKK. Coisa que ele não tem. Logo se vê que você não sabe que valores e princípios significam. Esse vídeo recente dele aqui indo em barbeiro e cabeleireira para expor, ridicularizar, ameaçar e coagir por opinião dada em rede social diz o contrário. Realmente ele tá no partido certo. Cara, eu não vou ver esse vídeo agora. Aqui, e eu acreditei que ele era cristão decepcionado. Cara, estão comentando que esse perfil aqui é de um homem, hein? Estão comentando que esse perfil aqui é de um homem. Inclusive o próprio Renan Turdeblon de Santos havia afirmado que esse maluco aqui seria um homem. É pra você ver como é que na direita também tem alguns sujeitos que não batem muito bem, né, parceiro? Enfim, cristão é o rachadinha, cara, não conseguiram provar que o Flávio Bolsonaro havia feito rachadinha. Enfim, na boa, a maioria que se... sim, mas conseguiram provar que o Luciano Ayan estava com arquivo de pornografia infantil. Na boa, a maioria que se diz cristão por aí, se tu sentar meia hora para trocar uma ideia sobre rudimentos básicos do cristianismo e teologia, não vai saber o mínimo. Agora qualquer um é cristão. Sai daqui, bichonga. Cristão é o teu candidato que faz rachadinha? Vou comentar aqui de novo, cara. Não conseguiram provar. Enfim, o teu mito que... já começou a mais da desonestidade, né?
Ou teu mito que diz pintou um clima e você sabe muito bem o contexto disso, palhaço. Nenhum cristão deveria votar no pagão do Renan Santos. Cristão que faz comentário público contra quem tem fome, vocês dão nojo. Ele falou que morador de rua tem que passar fome só porque passa fome porque não trabalha. Porque só passa fome porque não trabalha. Nunca me enganou o cosplay que ele fez de Celso Russomano, né? Para posar de algo que ele não é. Então é isso, galera. Vamos fechar esse vídeo aqui porque já provassem. Nando Moura agora é missão. Isso é maluco. PQP começando mal, muito mal. E antes que me ataque, eu até fiquei surpreso do Ben Mendes, né? Antes de eu saber disso tudo que ele faz e falou, né? Eu até fiquei surpreso dele ser tão malquisto assim, né, pelas pessoas. E antes que me ataquem apenas porque não gostei da aquisição, eu apoio o MBL, mas achei essa escolha... Cara, mas o Renan Santos tá cagando se vocês acham uma boa escolha ou não. O Ben Mendes é uma celebridade, tá claro que ele vai agregar ele pro seu partido. Aí, Avante Missão, caraca, baita nome em Minas. Combina com o partido. Adora se promover nas redes sociais, constrangendo as pessoas com uma câmera e sem propostas efetivas. Vocês são uma piada. Inimigo dos comerciantes e pequenos produtores. Isso é liberdade econômica? Baita adição. O cara é grande e lida com um público bem diferente do MBL. Boomerzada. No podcast com o Arthur deu pra ver que o cara não é de má índole. Então ele já teve contato com Mamãe Caguei, né? Ninguém da boomerzada gosta dele, só vai vir pra atrapalhar esse partido de vocês. Ele é um bosta, chega gritando com grávida e querendo foder a vida de trabalho do microempreendedor. Em tempo, sou geração X e acho o MBL um bando de filhos da puta mau caráter igual o Ben Mendes. O maluco é sensacionalista, egocêntrico e oportunista. Fala parabéns pela aquisição. Então é isso, galera, o pessoal escolheu esse maluco aqui, né? Ben Mendes, que é uma espécie de Celso Russomano. Tem muita gente que também não curte o Celso, né? Entendo isso aí, até porque, tem diversos vídeos dele constrangendo caixas de supermercado, né? Certo? Eu entendo isso aí, cara, eu entendo, né? Isso aí eu tô falando no sentido do cara ter, né, feito esse trabalho aí, né, de fiscal do consumidor, né, e tudo mais. Eu não tô nem falando em outras questões aí, né? Mas o Ben Mendes deu a entender que seria um Celso Russomano do mal, né? E nisso aí parece que ele combina muito com o pessoal do MBL mesmo, né? Baita aquisição, né? Então é isso, pessoal.